Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite a todos. Como é bom, né, irmãos, entendermos a bondade do nosso Deus. Eu sempre falo, irmãos, que basta nós olhar para a nossa identidade, nós já vamos saber o quanto Deus é bom para conosco, né? Olhar nas nossas fotos de alguns anos atrás, nós já vamos entender o quanto Deus é maravilhoso. Eu sou uma pessoa, irmãos, que não reclamo da vida, não reclamo das circunstâncias, porque o nosso Deus, Ele é bom o tempo todo. Irmãos, pode ocupar assento, irmãos. Daqui a pouco nós vamos, no final da palavra, adorar o Senhor com mais um louvor. Aleluias. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Quero agradecer a Deus e aos irmãos. Quando nós estamos aqui, irmãos, nós somos muito bem recebidos neste lugar. Eu quero até contar um testemunho aqui. Um dos pastores que já vieram aqui nessa igreja, que começou o ministério por esses dias, e falou assim que ele iria tentar implantar lá no ministério até o formato da igreja aqui, o jeito das cadeiras e também a maneira que os irmãos aqui têm recepcionado. Parabéns, Deus abençoe vocês. Peço aqui até desculpa também por ontem, não foi possível vir. Os irmãos sabem que a minha esposa bispa, ela está aqui, mas ela ainda está, irmãos, em recuperação da cirurgia, ainda está sentindo um pouco de dor, está com catéter também, então a gente tem que escolher alguns dias, né? Eu falei para o pastor Diogo, ou eu vou hoje ou eu vou amanhã. Ele falou, amanhã você tem que pregar, então eu vim hoje. Então não foi possível estar vindo ontem. Eu tinha até falado com o nosso irmão William que eu estaria aqui ontem, mas não foi possível, tá bom? Meus irmãos, eu queria falar um pouquinho num assunto, num tema que traz as seguintes coisas: não há vida fora do corpo. O membro não consegue sobreviver se ele não estiver, irmãos, ligado ao corpo. E quando eu falo isso, eu falo do nosso corpo humano e também falo de nós membros como igreja. Não tem, irmãos, ovelha que permaneça viva se ela não estiver em um rebanho. Ela vai ser uma presa muito fácil para o inimigo. Não tem, irmãos, um ramo que vai permanecer vivo se ele não estiver o tempo todo ligado na videira. Quem já trabalhou de repente com uva, quando tem o tempo da poda, quando faz aquela poda nos ramos, o ramo permanece, né? Até algum momento ali, as folhas ainda bonitas, né? Mas daqui a pouquinho ela vai começar a secar e ela perde a vida. Não tem, irmãos, membros, nós como membros da igreja, eu falei lá em Jair no outro dia que nós não somos membros. Membro é a religião que, né, fala, mas nós somos cidadãos do céu. Mas eu vou usar hoje a palavra membro aqui. Não tem membro que vai continuar vivo se ele não estiver, irmãos, no corpo de Cristo. E quando eu falo estar no corpo, não é apenas nós virmos na igreja, lá de vez em quando, mas nós temos, irmãos, que estar sempre na casa do Senhor. Ninguém, irmãos, e nem um corpo, mesmo tendo todos os membros nele, vai continuar vivo se não estiver ligado na cabeça. A igreja, irmãos, ela não vai continuar viva se nós não estivermos tendo sempre Cristo como a cabeça da igreja. Tudo que nós fizermos fora, sem o direcionamento de Cristo, que é a cabeça, vai ter um prazo de validade. Vai ir até um certo tempo, mas depois aquilo não vai se sustentar. Então, a
A igreja, nós como igreja, nós somos membro do corpo que é a igreja, e a igreja como corpo, ela não vai sobreviver se não estiver ligada na cabeça que é Jesus Cristo. Porque Ele, irmãos, é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça da igreja. E quando nós podemos olhar para o nosso corpo físico, se houver, irmãos, um acidente com uma pessoa, não sei se tem alguém que trabalha na área da medicina que sabe falar melhor do que eu, e se de repente acontecer um acidente, amputar um braço, segundo, irmãos, a medicina diz que esse braço ele até consegue ficar durante 6 horas desligado do corpo, e ainda consegue durante esse período de 6 horas fazer um reimplante. Se passar de 6 horas, esse braço ele perde e não tem mais como reimplantar. Se houver uma amputação de um dedo, consegue ficar mais ou menos 20 horas. E depois ainda consegue, dependendo do corpo e também dependendo de um médico, de um bom profissional, eles ainda conseguem reimplantar novamente esse dedo no corpo, na mão. E nós, irmãos, também somos assim, como membro de um corpo. Se nós ficarmos por um período muito longe, desgarrado, nós sendo um membro, ficarmos um período muito longe, desgarrado do corpo, nós teremos a nossa vida espiritual um prazo de validade. Nós vamos começar a morrer espiritualmente. Tem um hino bem antigo, deve ser da época do Elias, não brincando, que fala assim: eu preciso de você, você precisa de mim, irmãos. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Para que nós possamos juntos trazermos cada um pouquinho a revelação de Cristo e formarmos um corpo tendo sempre Cristo como a cabeça. Você, irmãos, e eu, nós não vamos conseguir encontrar, por exemplo, um braço ou uma perna andando sozinha. Nós não vamos conseguir, irmãos, ver um dedo andando sozinho por aí, vivo. Não vai acontecer isso daí. Somente vai acontecer quando ela está ligada no corpo. Então, irmãos, todas as vezes que eu e você falamos assim: olha, para que eu estar na igreja? Para que eu ser membro de uma igreja? Para que eu ser participante de um corpo? Hoje eu tenho as redes sociais, eu posso, né? Hoje está muito em alta, né? Eu tenho a Mevan, eu tenho a igreja da cidade, eu tenho a Jesuscope, eu tenho, muito bom. Eu posso assistir em casa, eu posso ver uma palavra, hoje eu quero ouvir sobre as emoções, então eu vou lá e assisto de repente alguém que ministra nessa área. Hoje eu estou precisando da parte financeira, então eu vou ouvir Mark Murdock. Eu quero hoje ouvir sobre reino, vou ouvir alguém. Não que isso seja ruim, porque eu também faço isso, irmãos. Mas algo não pode sair da minha mente, que eu sou membro de um corpo. Eu faço parte de uma igreja. E eu não tenho vida fora desse corpo. Eu tenho que estar aqui, irmãos, reunido como igreja. Eu tenho que estar aqui, irmãos, junto com vocês, mesmo que muitas das vezes, olha, né? Um irmão aí, parece que não vai muito com o meu jeito, irmãos. Também, eu acho que o irmão também, eu não vou com o jeito dele, mas isso é normal acontecer. Porque, irmãos, a igreja, ela tem muitos problemas, porque nós somos pessoas imperfeitas que estamos aqui. E muitas das vezes, irmãos, eu gosto de usar muito quando eu vou atrair isso para mim. Mas eu, né, fiquei decepcionado com o irmão Marcos, mas muitas das vezes é eu que estou decepcionando ele. E não tenho noção disso. E o que nós temos que entender, irmãos, que nós fomos chamados para ter um relacionamento de cruz com Deus. Não tem como, irmãos, nós estarmos no Evangelho se nós não entendermos que temos que passar pela cruz. Jesus deixou isso muito claro. Se você quer me seguir, tome a tua cruz e siga-me. E o Evangelho da cruz, irmãos, para muito é loucura.
Para outros, irmãos, não tem nada a ver, mas para nós que somos salvos e temos o entendimento do que é o Evangelho da cruz, Paulo escreve, é o verdadeiro poder de Deus, louvado é o nome santo dele. E quando nós olhamos para uma cruz, irmãos, ela vai ter o que? A sua parte vertical, né? E a sua parte horizontal. A parte vertical, irmãos, é aquilo que muitas das vezes nós apenas falamos assim, eu amo a Deus, e tem que ser assim mesmo, né? Só que aí nós temos que tomar cuidado, porque se nós começarmos a cair somente nessa parte vertical, nós vamos esquecer que a parte horizontal também. E quando alguém ia ser crucificado, ele não levava a parte vertical, ele levava sobre os ombros dele a parte horizontal. E a parte vertical, irmãos, é quando nós exercemos o nosso sacerdócio na nossa casa. O meu sacerdócio individual é quando eu entro no meu quarto e eu falo com Deus, eu oro, peço a Deus, Mateus capítulo 6, versículo 6. É quando eu e Deus, eu estou exercendo a minha parte vertical. Amarás a Deus sobre todas as coisas, não terás outro Deus, né? E isso aqui segue somente a Deus. Eu estou exercendo isso, nós temos que fazer. Só que, irmãos, ela tem a parte horizontal, é quando nós temos que ter, irmãos, relacionamento interpessoal com outras pessoas. Porque nós somos membros de um corpo. Lucas, 1 Coríntios, abra comigo, irmãos, não acabo esquecendo de ler. 1 Coríntios capítulo 12, onde diz o Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá. Hoje eu vou ser, irmãos, rápido, tá bom? Para não ser muito extensa e chata a palavra. Ele sempre fala isso, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a seguir, diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Então, irmão, nós aqui estamos, depois a gente continua aqui, nós somos membros, cada um, irmãos, aqui tem, é um tipo de membro no corpo, né? Talvez, algum aqui é o dedo, o outro é a mão, o outro é o olho, não é verdade? O outro é o pé. E, só que às vezes o que o inimigo quer lançar na nossa mente? Eu apenas sou a unha do dedinho do pé. Então se eu não for na igreja, ninguém, nem vai sentir a minha falta. Sabe aquele vitimismo? Eu não sou importante mesmo. Eu quero ser, né? Agora nós arrumamos uma nova lá. Eu quero ser apenas o limpador de cadeira com a minha roupa do corpo, né? Não quero ficar na minha. Irmãos, eu quero hoje ministrar no teu coração. Você, não importa o que você é no corpo, você faz falta se você não exercer aquilo que você foi chamado para fazer. Não deixe o diabo lançar na tua mente que você não faz falta. Somente, irmãos, entende o que a unha do pé, que a unha do dedinho faz falta quando alguém dá um tropeção aí, arranca ela. Somente, irmãos, alguém vai sentir falta da ponta desse dedinho aqui, se de repente amputar, e quando você tiver, irmãos, que coçar a tua orelha. Então você é importante no corpo, não importa quem você é, qual é o membro que você é no corpo.
você é importante. E é por isso, irmãos, que como corpo, eu preciso de você e você também precisa de mim, para que nós possamos formar esse corpo e sendo como a cabeça desse corpo. E Paulo, ele continua dizendo aqui: se todo o corpo fosse olho, imagina, irmão, se todos nós aqui na igreja fôssemos pastores. Irmãos, imagina, dava uma briga terrível, sabia? Porque, irmãos, às vezes no meio dos pastores o ego quer reinar, né? Sabe, irmãos, a gente vai aprendendo com o passar do tempo, mas se tem uma coisa, às vezes, irmãos, que um pastor, se ele não tomar cuidado, ele fica preocupado, é quando chega um outro pastor para congregar na igreja. Meu Deus do céu, né? E agora? Será que o cara prega bem? Será que vão gostar? Irmão, mas se todo mundo fosse pastor? Imagina, Silas, se todo mundo aqui não cantasse, somente tocasse teclado. Então, irmãos, imagina se todo mundo fosse olho. Paulo escreve aqui: onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então, você é importante, porque você faz parte do corpo. Eu não sei se alguém aqui nasceu com uma anomalia, como eu também nasci, irmãos. Eu tinha 6 dedos em cada mão. E era todo grande mesmo, o tamanho, né, desse outro aqui, quase no tamanho desse aqui. Nós somos, para quem não sabe, nós somos em 17 irmãos, e nós somos em 4 irmãos que nasceu assim, com 6 dedos em cada mão, né? Eu estava lendo na Bíblia lá que tinha um gigante que tinha nas mãos e nos pés, misericórdia. Só que aí, irmãos, isso aqui é fora do corpo, por isso que é anomalia, né? Por isso que foi amputado. Só que você que faz parte do corpo, Jesus escreveu assim: olha, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, porque você é importante. O corpo, se ele perder, irmãos, um dos membros, pode colocar uma prótese no lugar, mas não vai funcionar da mesma maneira. Vocês querem ver só, por exemplo? Faça assim, quem está do lado de alguém, faz assim com a mão, ó. É um negócio muito simples. Faz assim com o dedo, ó. Agora dá para o senhor pôr mão do lado aí. Isso aí, talvez, se você for o dedão e você está querendo sair fora do corpo, é a falta que você vai fazer na igreja. Você faz falta se você não estiver no corpo, irmão. Deus não te chamou apenas para ser mais alguém que vai ficar como um limpador da cadeira com a sua roupa, não. Deus te chamou e colocou um propósito dentro de você, para que você possa andar digno na vocação a qual você foi chamado para exercer. Aleluia. E como nós, irmãos, fazemos parte desse corpo, o apóstolo Paulo continua dizendo, o verso 18: de fato Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Não somos nós que escolhemos qual tipo de membro nós seremos no corpo. É por isso que a Bíblia fala que Deus chamou uns para apóstolos, outros para presbíteros, outros para pastores, outros para trabalharmos ali na porta, outros para cuidar das... Foi Deus quem nos chamou e nos dispôs segundo a vontade dele, para nós exercermos uma função dentro do corpo. E é por isso que o olho não pode ficar falando: olha, eu não sou, por que eu não sou o pé? O pé não pode ficar reclamando: por que eu não sou a mão, irmãos? Por que eu não sou isso? Entenda qual é a vocação na qual você foi chamado para estar dentro do corpo. Talvez você foi chamado apenas para ficar dando glória a Deus, aleluia, irmãos. E coisa boa quando nós estamos perto de alguém que está dando glória a Deus, aleluias. Sabe, irmãos, ninguém consegue ver o meu coração, e eu também não consigo ver o coração de você. Irmão, eu tento acostumar com isso aqui, mas é difícil, viu? Acho que eu vou devolver. Eu não consigo ver o coração do irmão que está aqui, não consigo ver, né, os rins, não. Mas pensa num algo que ninguém está vendo, mas é uma das coisas mais importantes que nós carregamos, que nós temos no nosso corpo.
Às vezes, tem pessoas que estão no corpo e eles começam a dizer assim, nossa, mas né, acho que eu não sou importante porque eu apenas dou o meu dízimo, ou estou na intercessão, ninguém está me vendo, mas saiba que às vezes aquilo que ninguém está vendo, os olhos do Senhor não está deixando você passar, né, desapercebido, mas você é muito importante, talvez você é o coração do corpo. Talvez você é o pulmão do corpo, fica sem ele. Uma das coisas que esse Covid mais, irmãos, detonou as pessoas, não sei se essa palavra é feia de falar aqui, né? Acabou com as pessoas, irmãos, foi quando atacou o pulmão das pessoas. Eu, irmãos, depois dessa Covid, eu vivo numa canseira tão grande, irmão, pensa num negócio terrível. Fiz um monte de exame, aí eu fui o nutrólogo falou para mim assim, ó, vai lá fazer os exames lá, porque não precisa você fazer isso, aquilo. Cheguei lá, irmãos, parecia que eu ia doar sangue. Sabe aqueles tubinhos, né? Acho que tinha mais ou menos uns 15. Eu não sei nem o que vai sair lá, que dia 13 a gente vai buscar o resultado. Então, fica sem o pulmão para você saber quão difícil, nem sei se consegue sobreviver, acho que não. Não tem como, porque, né? Talvez você, olha, mas o que eu faço ninguém está vendo, mas saiba que se você está fazendo, nós temos um Deus que é um patrão fiel, aleluia. Ele está te enxergando porque Ele sabe que foi Ele que te escolheu e te colocou no corpo. Aleluia. O versículo 22 diz assim, o 21 aliás, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Imagina se nós não tivéssemos as nossas mãos, quando caísse um cisco no nosso olho. Eu não posso falar assim, eu não preciso de você, você e o irmão. Não, eu preciso. Deus precisa de nós, sabia disso? Todas as vezes que Deus quis realizar algo na terra, Ele sempre precisou de alguém. Eu quero que alguém faça a arca, preciso de você, Moisés. Eu preciso que alguém acabe com os filisteus aí que estão roubando aí toda a colheita. Eu preciso de você, Gideão. Eu preciso de alguém que vai até o Egito para tirar o meu, eu preciso de você, Moisés. Isso mostra a importância que você é no corpo de Cristo. Não deixe, irmãos, o diabo dizer para você, olha, ditar a regra na tua vida que você não é importante. Eu sou apenas mais um. Eu saí tão decepcionado de onde eu estava que hoje eu quero ficar somente sentado. Você não está exercendo o propósito. Diga assim, Senhor, eis-me aqui. Se for preciso, o mesmo anjo pegar outra brasa lá no trono de Deus e tocarmos em alguns locais, como tocou na boca de Isaías, né? Mas se preciso tocar em alguns locais na nossa vida, irmãos, fala, Senhor, eis-me aqui. Eu preciso de que alguma área da minha vida seja tocada, para você depois dizer, Senhor, agora sim estou pronto, envia, porque eu sou parte do corpo, e eu quero exercer o propósito, eu quero estar exercer a função, aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Não se contente, irmãos, estar aqui apenas de domingo a domingo. Não, mas busquem algo em Deus. Senhor, qual é a minha função no corpo? Porque a obra precisa de mim, de você. Existem, irmãos, pessoas que precisam de você. Há um povo que estão chorando, gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E eu creio que os filhos de Deus estão aqui nesta noite. Tem alguém que é filho de Deus aqui, irmão? Aleluia. Interessante que nosso Deus, Ele é perfeito e bom demais, como nossos irmãos aqui estavam cantando. O verso 22 diz assim: ao contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são indispensáveis.
irmãos me conhecem, sabem que eu sempre gosto, né, de brincar um pouquinho. E lá de manhã, eu ministrei essa mesma palavra de manhã, lá em Jarinu, e eu falei assim que tinha um irmão lá, né, falei, irmão, quando eu falei esse versículo, somente, irmãos, dá valor ao cabelo, aquele que perdeu, e agora, irmãos, na época do frio. Não é verdade? Até, irmãos, um fio de cabelo é indispensável, irmãos. Eu não sei, eu estou achando o Diogo meio... Você pintou o couro, Diogo? Não sei o que está acontecendo aí. Porque, irmãos, aquele que nós achamos que é o mais fraco, ele é indispensável. Eu não sei se tem alguém que já amputou a ponta de um dedo, alguma coisa. Tem alguém, irmãos, aqui que já... Não, todos têm. Ah, que legal, que benção. Que bom, né, irmão? Porque você imagina alguém, irmãos, de repente que amputou as mãos, os dedos das mãos, como iria tocar um teclado, por exemplo? Não é verdade? Alguém que de repente perdeu uma visão de um olho, não sei, deve, irmão, sentir, né, uma falta tão grande. Eu me lembro que um dia eu comecei a ler, eu gosto de ler um pouquinho, e aí, irmãos, eu comecei a olhar, mas, meu Deus do céu, está acontecendo, a gente joga tudo na idade, né? Você passa dos 40, começa um monte de it na nossa vida, não tem tendinite, bursite, um monte de it, um monte de coisa. Só que eu percebi, irmãos, que eu chegava perto das letras, as letras estavam todas, sabe, quando parece que está andando num carro e embaça o vidro? E aí eu tive que comprar esse abençoado aqui. Né? Eu começo a perceber, irmão, como faz falta, velho. Quando a gente era menino, né? E enxergava de longe, né? Agora eu consigo ler lá, livre estou, mas o ministério apostólico para mim está difícil de ler. Mas ainda, meus olhos ainda estão aqui. Agora imagina alguém que perdeu a visão. Talvez, irmãos, essa pessoa não dava valor quando tinha tudo. Então por isso que aqui Paulo fala, ao contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são indispensáveis. Então não aceita o inimigo de ditar na tua vida, olha, você é fraco, você não consegue. Não, porque você é indispensável no corpo de Cristo. E qual, irmãos, a importância de nós como membro estarmos sempre no corpo? Porque nós, irmãos, vamos lutar sempre contra um inimigo que é aproveitador de ovelhas que estão desgarradas de rebanho. E esse inimigo, irmãos, ele vem de longe, de longe, de longe. Desde quando o povo saiu lá do Egito, foi um dos primeiros inimigo que eles encontraram no deserto. Ele tem uma estratégia específica para pessoas que estão fora do corpo, desgarrados do rebanho. Eu gostaria de convidar vocês para abrir comigo a palavra do Senhor lá em Êxodo, no capítulo 17. Glória a Deus. Ó, próximo mês já estou falando que a Bíblia vai pregar aqui. Já faz uns 4 meses que eu estou pregando aqui. Quem concorda, diga amém. Pronto. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Redifim. Quem que eram os amalequitas? Eram descendentes de Esaú. E foi um dos primeiros inimigos que o povo teve que
O povo de Deus tiveram que lutar quando eles saíram ali do Egito. E imagina, irmãos, o povo do Egito, o povo judeu não tinha ainda muita experiência de guerra, né? Não tinha muita experiência de guerra. E além disso, eles enfrentam um inimigo, irmãos, estrategista. Ai daquele que pensa, irmãos, que o diabo é bobo. Ele é um querubim ungido caído. Ele é um querubim ungido caído. Ele tem muitos anos de experiências em guerra. Mas se nós estivermos em Cristo, irmãos, né, estamos cobertos com as mãos do Senhor. E qual era a estratégia, irmãos, desse inimigo? Deuteronômio capítulo 25. Versículo 17 ou 18. Deuteronômio 25, 17 ou 18. Lembre-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. O 18. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles encontraram com vocês no caminho. Só que olha que interessante, eles encontraram e já não atacaram o povo de frente. O que eles fizeram? Eliminaram todos os que ficaram para trás. Todos aqueles que deixavam a multidão ir para frente. Olha, eu estou cansado, vou ficar para trás, não quero caminhar junto, não quero estar junto, não preciso estar no mesmo propósito, vou ficar para trás. Os amalequitas pegavam essas pessoas que estavam desgarradas do corpo, que estavam longe do rebanho. Talvez pessoas que tinham assim, eu aqui, Deus na vertical aqui, não preciso estar em comunhão na horizontal com o irmão, eu não preciso estar no mesmo propósito, eu não preciso caminhar junto. Amalequitas chegavam e matavam essas pessoas. Esta, irmãos, era a estratégia desse inimigo. Por isso que nós vemos dentro da Bíblia que Deus sempre mandou, irmãos, eliminar os amalequitas, até mesmo os animais, não deixa nem os animais deles vivos. E a Bíblia nos fala, irmãos, que nós lutamos contra um inimigo, que ele vive ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando, irmãos, os que estão cansados, desgarrados, parados, para que possa destruir. Mas pastor, já acabou os amalequitas. Irmãos, Amaleque era uma pessoa, mas o espírito que atuava nele, irmãos, é o que vive ainda nos tentando até o dia de hoje. Então ele começa com uma estratégia. Primeiramente, olha, vou lançar na mente de fulano de tal que ele não tem tanta importância para o corpo. Aí ele começa a lançar na nossa mente, você não é importante. Então eu começo a pensar assim, para quê? Se eu não for, vou ficar em casa. Aí vem aquela desculpa nossa como cristão, estou tão cansado hoje, vou dormir. Aí liga, vem comer uma pizza, a canseira vai embora na hora. Vamos jogar bola, né? Nós homens não tem canseira para jogar bola, irmãos, não tem canseira. Você quer conhecer uma igreja, irmãos? Quem é os verdadeiros membros do corpo? Isso é doído, né? Não é, irmãos, o nosso culto de domingo, porque nós viemos aqui para celebrar, aleluia, glória a Deus. Mas agora vamos vir aqui para nós, vamos marcar aqui uns 4 domingos só de oração. Só de oração. Aí eu vou chegar atrasado, aí eu vou vir pregar. Diogo, eu peguei uma fila lá
naquele negócio que cobra na pista ali, no pedágio. Diogo do céu, está tendo festa de morango em Jarinu, mas está uma fila. Eu cheguei 8h30, né, irmãos? Que canseira. Só que aí, hoje eu levantei, irmãos, 5h30 para correr 16 quilômetros e corri. E aí nós vamos cair, irmão, num local aonde eu estou dando uma oportunidade para esse demônio, para esse espírito que atuava em Amaleque, me pegar. Porque, irmãos, a estratégia dele é pegar os cansados, os que estão desgarrados. Eu creio que os irmãos já assistiram quando os búfalos vêm lá e tem aqueles 4, 5, os leões ali, estão ali, irmãos. Os leões não têm chance, é chance zero de matar aquela multidão de búfalos, aquele monte. Aí o leão levanta, né, e vai para cima daquele, né, ruge, né, rugido, né, que ruge é o leão, dá aquele rugido. E aí de repente, irmãos, os búfalos dão uma esparramada assim, e aí eles voltam para trás. Aí o que nós pensamos? Passou vergonha. Coitado do leão, a gente quase com dó, a gente quase ora pelo leão, né, coitado do leão. Irmãos, é a estratégia dele. Ele faz isso, sabe para quê? Para esparramar, irmãos, a manada, é manada, né, de búfalos. Quando esparrama, ele vai ver qual é o mais fraco e aquele que fica para trás. Então, quando o diabo se levanta, irmãos, ele vai mirar em nós, quando nós começamos a ficar desgarrado do corpo. Eu não preciso ter uma relação interpessoal com pessoa. Eu adoro a Deus somente em casa. Para que eu preciso estar na igreja? Para que eu preciso isso? Não preciso, eu não quero me abrir. Eu não quero me abrir em local para ser curado. Eu vou ficar em casa. E saiba, irmãos, quem trabalha aqui, nós temos nosso irmão Tiago aqui, que ele é psicólogo, sabe muito bem, quando uma pessoa está indo para o lado da depressão, o que ela vai fazer? Ela vai ficar sempre isolada. Ela não quer estar perto de pessoa. Ela quer ficar trancada, irmãos. De repente, a morte, quando ela tira a própria vida, é o negócio final. Só que isso levou o tempo, começou se afastando, e de repente ela tira a vida. E nós, irmãos, também, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ficar nessa aqui, olha, é eu e Deus, o meu negócio não é com o homem, o meu negócio não é com a igreja, eu não preciso de estar na casa do Senhor, porque eu quero ter minha relação somente na vertical, quando, irmãos, a cruz, ela é vertical, mas também é horizontal. Eu tenho que estar, irmãos, ligado no corpo. Eu tenho que estar, irmãos, aqui. Eu tenho que estar, irmãos, lá em Jarinu. Eu tenho que estar, irmãos, o meu espírito tem que estar como a corça. O salmista escreve assim como a corça anseia por água. Assim, Senhor, também o meu espírito tem que ter sede de Ti. O que nós precisamos, irmãos, já estou encerrando, é entender que quando Deus, Jesus fala para um anjo das igrejas, e uma das igrejas ele fala o seguinte: você que deixou o primeiro amor. Ele não fala volte ao primeiro amor, né? Eu acho que nas minhas traduções de Bíblia lá eu não achei nenhuma. A gente gosta dessa sempre da mais velhinha, né? A minha, irmão, tá? Ele fala o seguinte: volte a praticar as primeiras obras. E o que é as primeiras obras? Quem aqui é casado? Levante a mão assim. Maravilha. Lembra quando você começou a conhecer? Lembra, Diogo, quando você começou a conhecer a Maiara? Eram as primeiras obras. Né? Irmãos, eu namorar com a bispa, eu andava a pé 8 quilômetros para ir na casa dela. Eu ia de bicicleta à noite. Ia com uma alegria, irmãos. Ia com uma alegria. Era paixão.
Lembra quando nós começamos a ir para a igreja? Quando um dia, irmãos, Jesus nos catou lá no lamaçal do pecado, lá no, né, no pó da cinza, como diz o apóstolo Valdomiro, quando nós éramos um descabido na vida. Aí Ele nos tirou de lá, não é verdade? Onde tem monte, onde tem vigília, onde tem isso, onde tem... Ele era caçador de igreja aberta, não é verdade? Não, estou lá. E, né? Aquelas calças largonas, assim, aquelas gravatas, parecia aquela bandeira dá para usar no automobilismo com a bandeirada lá, né? E nós íamos, irmão, não é verdade? Tem aqui a irmã Miriam, né? A gente saía daqui, a região mocidade, vai ensaio lá em Extrema, com alegria, né? Nós estávamos na paixão, que nos levou ao amor. E é por isso que Jesus fala assim, ó, não é voltar ao primeiro amor, volte às primeiras obras, a arder no teu coração aquilo que você fazia no início. Volte. Só que com o passar do tempo, irmãos, algumas pessoas passou pela paixão, viveu o amor, falo de casamento, daqui a pouco o amor se esfriou. Aquela pessoa que você achava tão bonita, agora você começa a desdenhar dela. Sabe? Aquele presente, sabe? Aquele buquê de flores, né? Você comprava e lá na época do namoro, né? Eu e a minha esposa, nós, era carta na época, né? Parece que é tão antigo, né? Mas eu gostava de escrever. Todos os dias ela escrevia uma carta para mim, todo dia eu escrevia uma carta para ela. E minha irmã, a Débora, era o nosso pombo correio, né? Ela estudava no mesmo horário dela, então ela ia estudar de manhã, levava a minha, então eu trazia dela para mim, irmão, todos os dias. E dias atrás eu abri lá, William, uma caixa de sapato lá em casa, estava todas guardadas, as irmãos, ela fazia, não sei como é que ela fazia uns negócios, que ela pegava fogo assim, e queimava em volta da carta, e ficava uma maravilha. Não sei nem se consegue fazer isso hoje mais, era as primeiras obras, irmãos, e não era muito bom? Hoje, quando a gente dá risada, mas meu Deus do céu, que coisa eu fazia, né? E nós na igreja éramos assim, irmãos, também. Mas com o passar do tempo, as facilidades, as coisas começou. E nós hoje em dia, irmãos, as redes sociais é uma benção, mas tem pessoas que estão deixando de estar no corpo por causa das redes sociais. Eu agora é Cristo em casa. Agora eu posso dar o meu dízimo pelo Pix. Eu posso agora tomar minha ceia, porque aí eu vou lá e compro, né? Tal, faço em casa, irmãos. Nós temos que ter uma relação interpessoal de estarmos ligados no corpo. Nós temos que estar aqui, irmãos. Eu preciso de você, você precisa de mim, aleluia. E nós juntos precisamos de Cristo como o cabeça da igreja. Quando nós, irmãos, nos reunimos como igreja, até hoje, irmãos, existem adversidades. Não talvez como aquela que Paulo, né, escreve ali que estava acontecendo em Corinto, na igreja, que um achava que somente apóstolo era o bom, Apolo era o bom, o outro Pedro, outro, né? Aí tinha os religiosos que somente Jesus que era bom para eles. Era o pior grupo que tinha. Mas há diversidade, irmãos. Às vezes, né, nós como pastor tem que, às vezes, né, entrar como um juiz no tribunal da salinha. Eu até brinco lá na igreja que tem demônio quando não sai, que sai em nome de Jesus. Ele tem que sair na base do puxão de orelha. Mas há diversidade, sim. Às vezes na mesma palavra que eu estou ministrando aqui, para alguns, irmãos, aleluia, glória a Deus, para outros, para que falar isso? Isso é normal. Talvez eu entenda uma palavra de um jeito e você entende de outro, e você sai pulando de alegria, eu saio nervoso, saio bravo. Aquele cara está sabendo da minha vida. Acho que o pastor Diogo falou aqui que estão faltando, irmãos. O Diogo está aqui, ele sabe muito bem disso. Lá no céu, né? Se alguém tiver essa dúvida, quando nós dois entrarmos no céu, pode chegar bem pertinho que fala, Deus, ó, mostra aí que nós não conversa nada sobre o que acontece aqui. Não. Tem pastor aqui. Nós conversa outros assuntos. Mas, irmãos, por que há diversidade de entendimento? Os irmãos possam imaginar uma coisa aqui comigo. Eu vou beber um pouquinho de água aqui. Então, a minha mão vai obedecer o que o cérebro, o que a cabeça está mandando fazer. Para que eu
Não deixe, irmãos, essa taça cair. O que o meu cérebro manda a minha mão fazer? Apertar, na verdade, segurar. Muito bem, irmão. Então ele está mandando eu segurar, eu fechar minha mão. Fecha a mão. Só que a mesma cabeça vai fazer o quê? Mandar qual comando para minha boca? Abra. Para minha mão está mandando eu fechar. Para minha boca está mandando fazer o quê? Abrir. Então a mesma palavra que às vezes para um traz para o outro traz uma tristeza. Mas o mais importante é quando nós estamos ouvindo a mesma palavra que está vindo da cabeça. O que para um, irmãos, traz de repente, mexe numa ferida, para o outro, irmão, vai trazer uma alegria. É por isso que nós, irmãos, como corpo, nós não devemos de ouvir Cristo, que é a cabeça. E somente, irmãos, vai ouvir o que o cabeça está dizendo quando nós, como membro, estamos no corpo. Não tem vida fora do corpo. Ninguém sobrevive fora do corpo. Eu posso de repente ficar, alguns dias, por algum motivo, fora do corpo, mas se eu não tomar cuidado, irmãos, lembra que eu falei no início? Que se houver uma amputação, vai ter prazo de validade. Eu tenho que voltar novamente a estar ligado o quanto antes no corpo. Nós temos que reconhecer que existe sim adversidades, porque somos pessoas diferentes. Nunca devemos, irmãos, ficar fora do corpo. Nunca devemos, irmãos, deixar de ter Cristo como o cabeça da igreja. Cristo como cabeça da igreja, ele fala assim para nós: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E eu não entendi, irmãos, às vezes, por que algumas pessoas saíam da igreja. A gente pastoreia a igreja faz 18 anos. Saía da igreja e você vai fazer visita, você manda grupo e vai, e a pessoa não volta. Não volta. Né? Acontece de vez em quando isso aí, né? Só que aí, lendo esse versículo, eu falo que às vezes é o próprio Deus que corta, que não estava dando fruto. E quando ele corta, você pode subir no monte, vamos subir na Pedra Grande, campanha de 200 dias. Não vai adiantar, que é o próprio Deus que corta. Só que ele fala: toda vara que estiver em mim, Jesus dizendo, e dá fruto, eu podo. E o processo da poda, irmãos, não é bom. Eu já trabalhei com uva, minha esposa também. O processo da poda, irmãos, eu fico olhando o pé da uva, mó bonito, acabou de dar os frutos, termina mais ou menos em janeiro, tá, a última colheita, né? Aí daqui a pouco ele seca, quando dá no mês de junho, né, Zé? No mês de junho ou julho, o que a gente faz? Vai lá e poda, fica aquela coisa mais feia. Poda todos aqueles galhos, fica somente, irmãos, o tronco ali. Aí Jesus fala assim: eu podo. Talvez essa poda para alguns é uma porta que se fecha, para outro de repente é uma enfermidade, de repente para outro é alguma coisa que acontece, é uma empresa. Nós temos um irmão lá, congrega com a gente em Jarinu. Ele tinha uma empresa única em Campo Limpo, tinha mais ou menos uns 30 funcionários. Veio a pandemia, que aconteceu? Fechou. Um momento de poda. Só que no momento de poda, ele sempre continuou, né, cabeça erguida, dando glórias a Deus. Resultado, só para resumir tudo que aconteceu. Antes, que dia que eu conversei com ele? Quarta-feira. Aliás, nós começamos uma consagração de sábado de manhã. Ele estava na consagração ontem. Ele falou para mim assim: pastor, recebi minha aposentadoria, hoje eu estou escolhendo o dia para mim trabalhar. Porque a Bíblia fala: todo aquele que está nele, dando fruto, ele poda, para que dê mais
frutos ainda. Então, irmãos, não saia da videira. Continua dando fruto. O dar fruto, irmãos, é você não aceitar ser apenas um limpador de banco com a sua roupa. Andais digno na vocação a qual você foi chamado. Se você apenas tem uma função de trazer água aqui no altar, quando você trouxer, abra pelo menos o copo. Andais digno. Faça bem feito. Não deixe o diabo dizer para você: olha, eu não sou importante. Ninguém está, nem você é importante. Começaram, irmãos, um dia lá na igreja, a falar assim: no final do culto, eu agradeço os meninos que tocam, eu agradeço os irmãos da porta, eu agradeço nessa noite os irmãos que ficaram lá com as crianças. Deus abençoe vocês que trabalharam hoje. Aí eu falei assim: tudo bem. E quem de repente, e aquele membro que está sentado o tempo inteiro intercedendo ali? Ele não está aparecendo, mas está o tempo inteiro aí, Senhor, Então, quando for agradecer, agradeça o corpo inteiro, porque todos são importantes. Todos são importantes. E Jesus continua dizendo: vocês não podem dar frutos se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Sabe por quê, irmãos? Porque sem mim, está escrito na palavra, sem mim nada podeis fazer. Então tudo que nós fazemos, se não for da vontade dele, tem prazo de validade. Mas se você permanecer como membro no corpo, se você como ramo permanecer na videira, tendo Cristo como cabeça, é a palavra que diz: não sou eu. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que vocês pedir, crendo, vocês haverão de receber. Então, meus irmãos, não há vida fora do corpo. Um membro não consegue viver fora do corpo. Nós precisamos um dos outros para exercer o propósito como igreja aqui nessa terra. Você pode aplaudir esse Deus nessa noite bem forte, irmãos? Aleluia. Se coloca em pé nessa noite. Glórias a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Liberado para cantar? Nós vamos orar, irmãos, e na sequência o nosso ministério de adoração vai adorar o Senhor com mais um louvor. Amém. Depois, os pastores, pastor Diogo, a palavra. Amém. Feche os teus olhos neste momento. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado, ó Pai querido, por essa oportunidade. Muito obrigado, ó Pai querido, pela tua presença no nosso meio. Senhor, que nós possamos colocar em prática essa palavra que o Senhor direcionou a nós nessa noite. Nós somos, ó Pai querido, membros e fazemos parte de um corpo, Pai. Eu preciso dos meus irmãos. Me ajuda, ó Pai querido, a entendê-los. Me ajuda, ó Pai querido, a termos um bom relacionamento, Pai, interpessoal com cada um que aqui está nessa noite. Pai, não deixe entrar no meu coração que um ou outro não é importante, porque todos são importantes para que o corpo possa fluir, ó Pai querido, adequadamente. Pai, eu também te peço nessa noite, não deixa que o inimigo lança, Pai querido, na mente dos teus filhos, que eles não têm importância, que eles não fazem falta. Não, Senhor, de maneira alguma. Porque, Pai querido, o Senhor nos chamou, o Senhor tem um propósito para realizar através da nossa vida, Pai. Nos ajuda a entendermos qual é o propósito, que nós possamos exercê-los, ó Pai querido, segundo a Tua vontade. Pai querido, nós ministramos nessa noite a cura, Pai querido, nesse local. Nós ministramos, Pai querido, Pai amado, cada vez mais crescimento sobre esta igreja. Abençoa a vida dos pastores, abençoa a vida dos obreiros, Pai, dos membros, Pai querido, de todos que aqui estão nessa noite.
Também tem pessoas, ó Pai querido, que estão nos assistindo, ó Pai amado, através das redes, ó Pai querido, através das mídias. Abençoa cada vida, Deus querido, no nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar. Aplauda o Senhor mais uma vez, irmãos.